um certo momento, eu sempre sonho, desde adolescente, eu vou contar brevemente um testemunho, brevemente uma história minha aqui. Eu sonhava expulsar demônios e em todas eu tinha êxito, em todas eu vencia as batalhas. Sim, eu sonhava com batalhas espirituais no meu sonho desde adolescente. E a maioria eu ganhava. Engraçado, né? Mas há pouco tempo, vamos dizer, alguns pequenos anos atrás, eu perdi uma guerra. E aquilo para mim chocou bastante, porque Satanás, ele ria no sonho. Ele ria para mim e dizia: você não consegue me expulsar. Ele dizia isso para mim. E aí eu insistia, saía em nome de Jesus, eu insistia, e eu fazia mais força, e era em vão, e ele continuava rindo. Sabe o que ele disse para mim? Eu sempre falo, sonho muitas das vezes sua escola, mas isso fica para um outro vídeo, falar de sonhos. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Sonhos é uma escola assim. E ali ele falou assim: você não está orando e nem jejuando. Eu não vou sair. E o que você faria nesta situação? E ele tinha razão. Ele tinha total razão. Eu não estava jejuando nem orando. E sabemos que o jejum é forte contra o mal. E aí eu peguei a espada, a palavra de Deus, e lancei. Lancei a espada. Pelo dedo de Deus, eu te expulso. E ele teve que sair. Muitas das vezes você vai ter isso. E se tu não sabe nada da palavra, como é que você vai vencê-lo? Eu tô falando de uma questão que aconteceu num sonho. Mas acredite, isso acontece na vida real. Ele vem falar com você assim, face a face, em forma de pessoas ou não. Existem as várias formas, em forma até de situações. Aí você não tem o conhecimento já na ponta da língua das palavras. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista, ele tinha a palavra já guardada no coração. Então onde que tu aprendeu isso? Do Mestre Jesus. Ele estava lá no deserto. Satanás veio, falou, e ele usou o quê? A palavra. Ele usou a palavra. Se és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus, ele falou o quê? O que estava escrito na palavra. Nem só de pão viverá o homem. E aí você vai ver que foram 3 ataques e as 3 espadas foram a palavra. As 3 respostas foram a palavra. Jesus ali nos ensinou como a gente deve guerrear com o nosso inimigo. E o que Jesus fazia? Ele vivia no templo lendo a Torá, lendo e guardando e meditando. Por isso que a gente precisa guardar e decorar. Pra não esquecer. Eu faço uma coisa muito doida, não sei se as pessoas fazem, mas eu pego o áudio de Jesus, das palavras, você pode pegar no YouTube ou gravar daquele aplicativo da Bíblia. As palavras de Jesus, eu faço tipo um áudio de 1 hora e meia só das palavras de Jesus, eu fico escutando. Eu decoro até as palavras, Enfim, a Bíblia toda ela deveria ser decorada em versículos. Não é se preocupar, tá em tal lugar, porque na hora você não precisa ficar falando pra pessoa, tá em tal lugar, ele sabe. O maior conhecedor da palavra é Satanás. Ele conhece mais do que você, mais do que eu. Então tu não precisa ficar na hora da guerra, na hora de impor a espada. Tá em Levítico, isso, tá lá Isaías. Não. É só falar como Jesus o Mestre fez e ele nos mostrou como guerrear. E quando eu falei assim, pelo dedo de Deus eu te expulso, é o que tá na palavra.
ele precisou abaixar a cabeça e sair. Isso foi uma das coisas, porque teve mais coisas que eu posso. Um vídeo tá falando mais sobre guerras espirituais. Foi uma das coisas. Por que isso acontece? Porque antes de ter uma guerra, o material vai ter uma guerra espiritual. E eu pude ver ela antes. Eu pude lutar ela antes. Eu lutei no meu sonho, numa dimensão espiritual, a guerra antes. Para que depois ela se materializasse.